pensar que mais um pouco, gente, o Natal tá quase chegando. Pensando nisso, hoje tem uma pintura super bonita natalina num pano de copa com ela, Verônica Silva, que aliás pinta maravilhosamente bem. Aí ela vai dar dicas também de como que a gente pode trabalhar muito bem as tintas para tecido. Começando a nossa vitrine, aprenda e faça. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer uma linda pintura natalina em tecido. Para isso, você precisará de pano de copa ou tecido de algodão de sua preferência, pote com água para limpar os pincéis, tábua preparada com papel contact branco e adesivo permanente True Colors, pano para secar os pincéis, tintas para tecido True Colors em cores diversas, godê ou prato para mistura de tintas, incolor True Colors, aquarela True Colors e pincéis chato número 10, ponta suave números 4 e 6 e pituá número 8. Olha, nada combinado, hein? Onde vamos cantar? Combinando com True Colors e com a nossa vitrine do artesanato. Que parceria linda, Vê! Tô super feliz de estar aqui de volta representando a True A Colors. True Colors, que a gente já vai falar mais sobre essa nova parceira, né? Que eu já conheço muito bem, por sinal. E hoje a Verônica, que pinta maravilhosamente bem, quando a gente fala num pano de copa natalino, não dá pra gente pintar o pano inteiro. Então ela separou pra gente elementos os mais importantes. Isso, na verdade eu quero tirar dúvida de um produto, 3 produtos na verdade da True Colors, que são fundamentais para pintura em tecido e que todo mundo me pergunta qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro, então eu quero explicar nessas dicas que eu vou dar hoje. Pegando o gancho do Natal? Isso aí. Yes, tudo com você. As Então vamos lá. laranjinhas. Vamos lá, gente. Bom, Natal, pra gente que tá no artesanato, né, já tá na época mesmo da gente começar a trabalhar as nossas peças. Então, hoje a gente vai trabalhar, vejam que eu não adiantei nada do nosso desenho, porque eu quero mostrar como a gente faz o fundo. E o fundo, muita gente tem dica de como usa os espessantes, que são o diluente gel para tecido, o aquarela, tá? E também, ó, o incolor, certo? Então, como é que eu uso esses 3 produtos? O aquarela e o incolor juntos, eles transformam no diluente gel. O que aconteceu? Eu sempre misturava o incolor com a aquarela, né? E aí a minha proporção não era muito boa. Conversando com a True Colors, o que o Eduardo fez? A proporção certinha pra gente trabalhar já com a mistura. Então, toda vez que alguém vê nas redes sociais, ou até aqui mesmo, eu falando, vamos usar uma misturinha. É, na verdade, o diluente gel já preparado. Diluente gel já preparado. Isso. Que é formado pela aquarela. Isso, e o incolor. E o incolor. É, só que ainda melhor. Por quê? Porque ele espalha mais fácil, já vem na proporção certa quimicamente, então é muito mais fácil da gente usar. E para que ele serve? Ele serve para retardar a secagem da tinta, tá? E assim a gente consegue espalhar a tinta por uma área maior, ou como no caso, como eu gosto de fazer fundos muito grandes no meu trabalho, então ele ajuda a gente a fazer aquele degradê, porque como a tinta demora um pouquinho mais para secar, eu consigo unir uma com a outra. Perfeito. E vamos lá que eu vou mostrar isso, tá? Sensacional. Já dispensei meu diluente gel aqui no godê, para ficar mais fácil da gente usar, mas se vocês quiserem, pode usar também na tampinha sem problema nenhum. Mas por que eu gosto de usar no godê? Porque eu sou desajeitada e às vezes eu posso colocar um pincel sujo e aí acaba sujando o diluente e eu não quero que suje dentro do potinho, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu separei aqui 3 cores de tons azuis que eu amo demais. Na verdade, um só é o verde baby, mas eu vou falar. Esse aqui é o ultramar, esse é o hortênsia, azul cristal e o verde baby. Vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer o fundo e sim, eu vou usar 4 cores para fazer o fundo. Então eu vou mostrar esse degradê. Primeiro, a gente vai pegar e vai molhar no nosso diluente gel, certo? Ó, o pincel como se eu estivesse hidratando ele no diluente gel. E aí a gente vai na nossa tinta. Não tem problema se de repente eu colocar o diluente gel direto na tinta aqui, porque ele não estraga a qualidade da tinta. Claro que eu não vou pegar e dispensar o diluente gel direto no tubinho de tinta, mas não tem problema ter esse contato, tá? Ok. Outra coisa importante de se falar, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também.
as tintas da True Colors, elas são mais pastosas. E por serem mais pastosas, a gente consegue espalhar ela por uma área maior. Mesmo sem o diluente gel. Eu uso o diluente gel porque o fundo é muito grande. Então, é importante a gente poder usar para fazer o degradê que a gente precisa. Ok. Ó, já entrei com a segunda cor e agora eu vou trabalhar com movimentos circulares, uma cor dentro da outra, ó. Tá vendo? Uhum. Então, vejam só como a gente consegue fazer o degradê, ó, entre uma cor e outra, do mais claro para o mais escuro, tranquilamente. Vou de novo em mais uma e pegar outra cor aqui, no caso, o azul cristal, ó. E volto com movimentos circulares. E o aquarela, a gente usa ele puro, sozinho, quando a gente quer fazer contorno. Então, quando eu quero fazer contorno, aí eu diluo a tinta só na aquarela. Só na aquarela. Gente, é muito bom a gente diluir na água? Na verdade, não. O ideal para a durabilidade da nossa tinta é a gente sempre diluir nos materiais certos para diluir a tinta. Uhum. Como, por exemplo, o aquarela, tá? Assim a gente tem um trabalho mais durável. Olha só que interessante que fica o degradê, tá vendo? Maravilhoso, Vê? Maravilhoso. Trabalhei 4 cores, na verdade 3 cores num espaço tão pequeno. Por quê? Porque o diluente gel me ajudou a fazer esse tipo de coisa. Agora eu venho com um pouquinho do verde baby, ó. Não tem problema eu entrar dentro de uma cor para fazer aquele degradê perfeito, eu tenho que colocar a cor, ó, e entrar dentro da outra e trazer a outra para dentro daquela. O que quer dizer isso? Peguei o azul, trouxe pro verde baby, peguei o verde baby, trouxe pro azul, tá? E sempre vou passando diluente. Sempre vai passando. Assim, sempre colocando no pincel. Tem alguns trabalhos, como por exemplo, quando a gente for fazer o cupcake, eu vou mostrar isso. Que eu posso usar o diluente direto no tecido. Mas, para fazer o fundo, eu prefiro usar o diluente no pincel. No pincel. Isso. Tá. Então, o diluente, ele entra como um hidratante do meu pincel e assim ele vai fazendo a função de tinta para demorar um pouquinho mais para secar. Sabe que bacana, gente? A True Colors completou esse ano, né, de 2021, 25 anos, né? Então, quem trabalha com as tintas sabe a qualidade que eles têm, o tanto de tempo que eles estão no mercado, levando o melhor para vocês que adoram fazer artesanato. A gente está falando hoje de pintura em tecido, mas eles têm tintas para você que trabalha com gesso, com cerâmica, com madeiras, mais diversas técnicas artesanais. Então, eu faço convite para vocês entrarem. Eles têm um canal no YouTube que é fantástico, para a gente sempre se aprimorar e aprender cada vez mais. O site e, claro, o Instagram, que é a bola da vez. Porque o Instagram você vê fotos, vê lançamentos, vê novidades, que é o @TrueColorsTintas. E tem uma outra característica, também tem várias, na verdade, né? As tintas, elas têm, a gente falando aqui nos tecidos, e também isso vale para outras técnicas, para outras tintas, é a qualidade das tintas e a durabilidade. Então, você faz a sua pintura no tecido, mas e aí? Depois de tantas lavagens, não vai desbotar, porque a matéria-prima é de excelência, então é aquela alta cobertura, alto desempenho, e é tinta aí praticamente para a vida toda. Isso, né? E tem um outro ponto também, assim, essa qualidade dela ser pastosa é que faz com que ela dure mais, porque quando a tinta é muito líquida, assim que ela encosta no tecido, o tecido já suga, porque essa é a função do tecido também, Sim, né? O tecido acaba sugando a tinta. Então, se ela for pastosa, você consegue espalhar ela por mais tempo, né? Por uma área maior. Então, ela acaba rendendo muito mais. Eu trouxe os meus tubinhos todos novinhos, porque a gente tá gravando. Mas eu tenho vários com tubinhos antigos, porque rende muito mesmo. Gente, palavras de uma pessoa que pinta que é uma não conta pra ninguém, mas pinta que é uma barbaridade. Agora, enquanto eu falava da nossa parceira True Colors, você não acrescentou mais nenhuma cor. A última foi? Eu acrescentei o verde baby, só aumentei um pouquinho aqui com o azul, só para mostrar mesmo a questão da distância. Quantos tons de azul tem no total? 4. 4 tons de azul. O que a gente fez aqui? Eu faria esse mesmo processo no tecido todo, tá? O mesmo processo. Então, eu não vou prolongar para a gente poder dar uma outra diquinha, tá bom? Agora, eu vou mostrar como eu faço o glacê. As pessoas já estão acostumadas um pouco quando eu venho ver você, né? Quando a gente tá junto, eu pinto doce, né? Porque eu gosto muito de pintar doce. Mas por que será? Eu não sei, eu já falei que eu não sou muito fã de doce, eu sou a fã dos salgados, mas a minha mãe gosta muito de doce, então acho que fica muito na memória. Rosário, que linda! Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cupcake também natalino, então eu vou usar as cores natalinas, e aí eu vou apresentar esses verdes lindíssimos da True. Olha só, a gente vai trabalhar o verde pântano, o verde musgo, o verde pistache e, por fim, o mostarda, tá? Eu sempre gosto de deixar assim, nesse degradê, do mais escuro para o mais claro,
para vocês repararem a combinação de cores, tá bom? Bom, vamos lá, vamos usar então. Se aqui eu usei para fazer o fundo, coloquei a misturinha no pincel, né? Eu coloquei o diluente gel no pincel, aqui eu vou usar direto no tecido. Mas, Verônica, por que você vai usar agora direto no tecido? Bom, quando eu quero que eu vou pintar mais suave, aí eu coloco direto no tecido. Então, o que significa isso? É como se fosse, tem gente que usa, por exemplo, pinta em tecido molhado, né? Sim. Eu, particularmente, não domino muito bem essa técnica, então o diluente me ajuda a dar aquela suavidade que um tecido molhado faria, por exemplo. Entendi. Tá? Por quê? Tá. Porque para o tecido molhado, você tem que ter aquele cuidado de repente, não borrar muito, essas coisas. Aqui já é um pouco diferente, você ter a precisão de fazer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou pegar a misturinha e a gente vai passar aqui direto. Vou pegar o diluente gel, ó, e passar direto. Certo? Certo. Agora eu vou começar a preencher. Mudei de pincel para um pincel mais levinho. E aí, outra coisa. O pincel com ponta mais molinha, ele não é feito para preencher. Então, quando a gente usa o diluente gel junto, ajuda no preenchimento. Ah, Verônica, mas se ele não é feito para preencher, por que você está usando ele? Porque ele ajuda no efeito que a gente quer atingir, tá bom? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, do nosso mostarda. Tá vendo? E aí eu vou trabalhar suave. Olha como a tinta corre. Ó, olha a facilidade da tinta para preencher. Perfeito, impressionante. Vamos fazer aquela dica bem rapidinha, ó. Aqui eu usei o diluente gel. Vou tentar preencher da mesma forma e da mesma rapidez sem o diluente. Ó. Tá vendo como não pega a tinta, ó? Sim, Por quê? Porque esse pincel que eu tô usando, ele não é feito para preencher. E aí ele também não vai dar o acabamento que eu quero, tá? Então, o ideal é que a gente use, sim, o diluente embaixo quando vai pintar glacê. Ou quando eu quero esses efeitos, assim, mais delicados, né? Por exemplo, alguns tipos de flores, a gente pode usar o diluente gel embaixo também. Tudo que eu quero de efeito delicado, quando eu vou pintar a representação de um tecido, por exemplo, vou fazer um tecido de voal, sabe representar? Sim. Tem tanta gente que gosta de pintar aquelas bonequinhas com vestidinho, essas coisas. Ele traz também uma transparência, Exato, é isso? ajuda na transparência. Ajuda. Exatamente. Para pintar um jarro de vidro também pode ajudar? Pode ajudar, sim. E bastante, não? Isso, muito. E aí, a gente vai sempre trabalhando com o diluente. Tá vendo, ó? Vai colocando assim e vai trabalhando as cores. Lembrando que quando a gente tá trabalhando as cores, tá trabalhando o glacê, a gente sempre trabalha cor por cor. Então, eu não vou colocar toda a cor de uma vez só, ou seja, cobrir tudo de uma vez, de uma cor só, pra depois ir colocando as outras, tá? A gente sempre vai cobrindo assim, ó, cor por cor. Vamos colocar agora um pouquinho do amarelo luz, tá? Que é outro tom que eu acho muito bonito. E também vou usar um pouquinho de nada do púrpura, ó. Pode perceber que eu trouxe cores hoje que contrastam bastante para mostrar como as cores são lindas. Menina, tá com uma linha de cores maravilhosa. É por isso que eu falei para vocês entrarem no site da True Colors, também no Instagram, porque, gente, a gama de cores tá aqui na minha frente, é de babá. Vou aqui cobrir tudo com um amarelo luz, ó. Voltar para lá. Amarelo, tem que olhar tudo, prestar atenção em tudo. Amarelo... trabalhei com amarelo luz. Isso. Vou lavar o pincel. Vou vir com um pouquinho de nada de púrpura, bem pouquinho, porque a pigmentação da tinta é excelente. Então, se a gente não tomar cuidado, a nossa estrelinha vai ficar amarelada, vai ficar avermelhada, tá? E não é isso que a gente quer, ó. A gente só quer um toque mais escuro. Tá vendo? Então, tomem bastante cuidado, porque, como eu falei, a pigmentação é muito boa. E aí, a gente pode clarear só com um pouquinho de nada de branco aqui. Ó. Uma prova de que a nossa pigmentação é excelente, agora eu vou dar até um exemplo, é esse trabalho que está na nossa frente, Cláudia. Aqui, esse aqui. Isso, veja só que o tecido, ele é branco, tá? O tecido que a gente trabalhou, ele é branco, ele não é preto ou colorido. Mas vejam só como o fundo ficou bem escuro. Por quê? Porque eu usei as cores da True Colors, claro, para dar essa pigmentação, e a gente também trabalhou com diluente gel para preencher uma área tão grande. Quer dizer, aquilo que a gente está falando, né? A qualidade das tintas, que são mais espessas, então ela é uma tinta que segura muito mais. Exatamente. Muito mais firme, mais resistente, as lavagens não vai desbotar. E não muda a consistência do tecido. Então, o tecido não fica enrijecido, não fica duro, não fica plastificado. Não muda isso.
Olha, a Verônica Silva tem um kit que é a coisa mais querida, que eu sou super fã, que é o Arte na Cozinha, que é a cara dela, Arte na Cozinha. Ele é muito completo, porque você, de cara, vai fazer uma semaninha. Por que, Cláudia, uma semaninha? E divertida, porque eu tenho 7 panos de copa, todos coloridos, com os barrados, que dá pra gente fazer umas combinações super bonitas. Quer ver o que eu vou brincar aqui? Por exemplo, ó, olha como orna. Tô brincando aqui, hein, gente, mas ó, olha que coisa linda, tá? E você fala, ah, mas eu não tenho máquina de costura na minha casa. Como é que eu vou fazer? Não precisa. Vai termocolante para você fazer essa fixação. Você fala, mas eu quero riscos da Verônica, ela desenha super bem, ela pinta super bem. Vão vários riscos, tudo relacionado à cozinha. São 7 riscos da Verônica Silva, para você já passar para os seus panos de copa. Olha, em homenagem à mãezinha dela que adora doces. Meu Deus, um donuts aqui, mas eu tô passando é fome. Um sanduíche. Aqui é o que são cookies, olha aqui o jarro, olha cada desenho, fantásticos. O termocolante, tintas para tecido em cores variadas. Já tá muito legal esse kit, não tá? Também faz parte 3 carimbos que a gente pode usar com a carimbeira, né, Vê? A gente pode usar os carimbos tanto no pano de copa quanto nos barradinhos, que fica uma graça. Tem de cupcake, são temas variados, tem a cerejinha, é uma belezinha. E aqui, você achou que acabou? Eu tenho 7 stencils relacionados ao mundo da cozinha. Então, eu vou levantar um aqui. Aqui, por exemplo, é uma cesta com os ovos. E é tudo assim, levando bom humor para a cozinha. Aqui eu tenho um bolo pudim, tem batedeira, tem liquidificador. E tem um, gente, que eu adoro, que são frases. Tá? Que você pode colocar nos seus panos de copa, avental para os meninos, é uma graça. Por exemplo, eu vou falar 2 frases. Olha que eu segui a receita e deu tudo errado. Bom, não caiu no chão. Então são frases que a gente usa muito na cozinha e que a V transformou também num belo de um stencil, ok? Tudo isso vai chegar na sua casa num preço super bacana. É um kit muito completo, muito bacana, muito divertido para você se presentear alguém muito especial na sua vida e tá valendo a pena. Ainda por cima, nesse mês de setembro, as tintas True Colors que vão no kit, tem mais tintas à venda na vitrine do artesanato. Então já faça aquela compra bacana, porque nesse mês de setembro, compras acima de R$ 179,90, para quem é do estado de São Paulo, não vai pagar o frete, o que acaba barateando, você vai ter uma economia muito boa. E para comprar, vamos lembrar? 3 formas, ligando no 0800 380 2000, pela loja virtual que é Bárbara, vitrine do artesanato.com.br, mandando um WhatsApp agora. Quer comprar pelo WhatsApp? Kit Arte na Cozinha Verônica Silva. Olha que facilidade. 11 966 33 5510. Ah, e tem ainda o aplicativo da vitrine que você pode comprar também. Ah, Verônica Silva que arrasa! Agora a Verônica Silva vai dar dicas para a gente aproveitar muito melhor as nossas tintas de tecido. Não é isso? Aí. Bom, gente, seguinte, a True Colors tem uma variedade muito grande de tintas de tecido. Então, eu como uma professora mais puxada para o realismo, ou como diz alguns assim, uma pintura um pouquinho mais complexa, digo para vocês o seguinte, não usem só o branco para a luz. O branco da True Colors tem uma formulação diferente de outros brancos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não seca tão rápido como muitos brancos secam já na tampinha, tá? Então, além de todas as tintas já não fazer isso, o branco não faz de verdade. Por que eu quero dizer isso? Já me explicaram, quando eu fui visitar a True Colors, que o branco aí é química, né? Uau, que bárbaro! Todas as tintas são iguais ao branco, só que depois se coloca uma pigmentação. Então, todas as cores são iguais ao branco inicialmente. Então, concorda que o branco, se ele não recebe as outras pigmentações, a química dele já é diferente das outras. Então, o que acontecia? Às vezes, o branco, ele seca um pouquinho mais rápido. Da True Colors não é assim. Então, a formulação da True Colors é totalmente pensada para que isso não aconteça. Que bárbaro! Mas mesmo esse branco sendo perfeito, eu digo, não façam luz só com branco. Mesmo Por quê? assim? Porque a True Colors tem outras cores que a gente chama, por exemplo, de tons pastéis. O verde baby, o carmim baby,
né? O amarelo, o vanilla, o bege palha, o pastel, o próprio pastel. Então, são cores que a gente pode usar para fazer luz, não necessariamente apenas o branco. Tá? Perfeito. Mas aí é tom sobre tom? Tom sobre tom, isso Tá. aí. Aí eu trouxe algumas diquinhas hoje pra gente poder olhar aqui, tá? Por exemplo, ó, eu trouxe o verde baby, que é um tomzinho que a gente chama de tom pastel, que ele é mais clarinho, tá vendo? Uhum. E aí eu trouxe várias combinações que a gente pode usar ele. Então eu posso usar como sombra do verde baby, né? Ou como luz, de repente, o verde baby como luz. No verde pistache, no verde musgo, no verde pântano, tá vendo? Posso acrescentar o branco? Não estou falando para vocês não usem o branco. Claro que eu posso. Vai ter pinturas que vão me pedir o branco. Mas para que a gente usar só o branco se a gente tem essas combinações tão lindas da Tru? Tá vendo? Perfeito, ok. Outro tipo de combinação, por exemplo, ó, vamos tirar os verdes. Olha só como um único tom pode combinar com várias outras cores, ó. E vamos usar aqui o tom de azul, ó. Não combinou também? Combinou. Então, esse mesmo verde baby, apesar que a Tru também tem o azul baby, mas o verde baby também combina com uma combinação com outras cores azuis. E fora todas essas cores que eu já falei pra vocês, que aqui eu trouxe apenas 3 combinações diferentes, eu vou mostrar pra vocês uma qualidade da tinta da Tru Colors que me fascina bastante. Como eu já disse, eu sou uma pessoa muito desastrada. Então, o fato de eu fazer isso aqui e a tinta não correr tão rápido, olha quanto tempo eu posso deixar a tinta assim. Você tá de brincadeira. É. E aí, Aquela ó, tal da pra alguém que é desastrado e que nem vê espessa. que derrubou. Não é aquela coisa que sai escorrendo, líquida, espessa. Exatamente, ela é mais pastosa e muito mais fácil da gente Fantástico. trabalhar. Evita desastres. Evita desastre. Desbotamento das tintas Exatamente. com o tempo. Exato, e ela também Dura rende muito mais. E rende mais. Isso, então o custo-benefício de uma tinta da Tru Colors é excepcional. Excepcional. Exatamente porque ela dura dessa forma. E como eu prometi, falei pra vocês, vou mostrar um pouquinho do branco, tá? Ó, tá vendo, ó? O branco, vamos fazer esse movimento, vou até fazer assim, ó, pra vocês verem, tá vendo, ó? Ele não seca tão rápido, tá? E ele é muito fácil de se trabalhar. Certo? Então, Certo. assim, sim, dá pra gente usar sim o branco. Por exemplo, nos meus tipos de pintura, como alguns exemplos que a gente trouxe, repetindo o exemplo do tecido preto, da pintura com fundo preto, por exemplo, na taça a gente precisa dar um fundo branco. Perdão, uma luz branca. Porque é uma superfície refletora. Então, vaso, taça, vidro, essas coisas que são superfícies que refletem, a gente Aí usa o sim, branco. o branco. Agora, outras coisas não tem necessidade de a gente usar só o branco. Você falou de alguma peça que você trouxe aqui que você não fez a luz usando branco, mas outro tom. Tem alguma peça? Na verdade, o que a gente pode imaginar? Itens que não são brancos, itens que são brancos, a gente não usa o branco para luz. É verdade. Então, você tem que usar alguma outra cor. Ou então, por exemplo, a bolinha natalina ali amarela, tá vendo? Eu usei um tom mais clarinho de amarelo. Não usei o branco direto. Entendi. Nina, você é uma enciclopédia, né? Ah, não, imagina. É a Tru Colors que facilita o nosso trabalho. Que espetáculo, gente. Então, são as tintas Tru Colors. Tem muitas cores, não? 25 anos, gente. São Sim, a Tru 25 Colors tem anos mais no de Brasil. 90 cores. Ela tem a linha metálica, ela tem a linha, como eu falei, os tons mais pastéis. Tem os espessantes que a gente já comentou, que é o incolor e o aquarela. Tem a linha também que todo mundo gosta muito e que é muito legal pra gente fazer luz, por exemplo, que é as tintas mais fluorescentes, né? Então, ela tem uma linha bem grande de tinta. O diluente gel, O diluente gel. que é o queridinho da vez, Exatamente. bola da vez. Que é muito bom também pra fazer gotas, viu, gente? De lente gel. Ó, Mas essa é uma dica que eu trago, né? Outra É vez, muita assim. informação. Então, entra no YouTube, tem um canal da Tru Colors para vocês com muito amor no YouTube. Tem o site que é o trucolors.com.br, né, Felipe? O Instagram, @TruColorsTintas. Imbatível. E claro, tá lá no Facebook também. Sensacional. E traz você aqui. Ai, meu Deus! Olha, a Verônica Silva tem esse kit que é a cara dela, de muito bom gosto, muito moderno, muito alegre e muito criativo, que é o Arte na Cozinha. 7 stencils. Lembra que eu mostrei pra vocês aquele de frases? Tem liquidificador, tem batedeira. Sabe aquela baguncinha boa que você... Ih, meu Deus do céu, meu ovo quebrou fazendo meu pudim, tem um ovo meio que quebrado. Tudo isso nos stencils, gente. É uma coisa surreal. Olha esse liquidificador aqui, ó. Ó, ela até fez questão de colocar pra gente a luz e a sombra. Eu sou tão fã que ficaria horas falando, mas o tempo não me permite. A xícara de café e tudo mais. Aí eu tenho a carimbeira com os 3 carimbos que duram a vida toda. Eu tenho aqui o cupcake, eu tenho aqui a cerejinha e esse outro aqui, qual que é? Você lembra o nominho? Ai, a vaquinha!
Ai, que coisa mais linda! Ai, que belezinha, gente. O carimbo da vaquinha. 7 riscos. Vai o carbono, quais são os motivos dos riscos? Tudo que tem na cozinha. Vários elementos, tem jarro, tem doces. O jarro que eu falo de leite, tem donuts, tem cookies. Você fica até com fome. O termocolante, tintas True Colors, cores diversas e imbatíveis. 7 panos de copa, que é uma opção para você fazer uma semaninha, e 7 tecidos. Então, como vai o termocolante, é uma forma de você fazer a fixação do seu tecidinho no pano de copa sem precisar de máquina de costura. Para comprar arte na cozinha, liga agora, ligação gratuita, você não paga nada nem do celular. 0800 380 2000. A loja virtual que é fantástica, vitrine do artesanato.com.br. Aproveita e compra as tintas True Colors lá também. Ou o Zap, que é uma forma muito prática e rápida. 11 9 66 33 55 10. Oi, põe as tintas True Colors a mais. Deve estar vendendo diluente gel também, porque as compras acima de R$ 179,90 no mês de setembro, para quem é do estado de São Paulo, não paga o frete. Ai, coisa boa. Ô, Paixão, te amo, viu? Também te amo. Um beijo pra você. Muito obrigada, True Colors. Que parceria maravilhosa. Voltou com tudo e voltou com a gente. Imagina como eu tô me sentindo. Sem querer, querendo, que não tem muito sem querer, querendo. Eu vesti até a cor, vesti a camisa, literalmente, da nossa True Colors. Obrigada, Verônica. Obrigada a vocês. Um beijão.